Eu não sei exatamente como está a sua vida nesse momento. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em um dia comum, talvez esteja tudo bem, mas talvez você tenha clicado porque alguma coisa dentro de você está cansada. Talvez você esteja carregando uma preocupação que não consegue resolver. Talvez esteja esperando uma resposta que não chega. Talvez esteja vendo seus planos demorarem mais do que imaginar. Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que parece que todo mundo está avançando menos você. Ai, eu entendo. É frustrante. Teve uma época da minha vida que todas as minhas amigas estavam entrando em universidade e eu ali, parada no tempo. Eu acredito que uma das experiências mais difíceis na vida é continuar caminhando quando não conseguimos enxergar para onde estamos indo. Porque quando estamos felizes, motivados e vendo resultados, é fácil acreditar que a vida faz sentido. Mas e quando as coisas não dão certo? Quando dá tudo errado? E quando nos esforçamos e mesmo assim não conseguimos? E quando perdemos alguém? E quando somos rejeitados? E quando fracassamos? E quando simplesmente não sabemos mais o que fazer? Como encontrar sentido nesses momentos? Eu tô passando uma situação um pouco chata. Não tem uma palavra pra descrever uma pessoa que fica órfã de psicóloga, né? Eu perdi minha psicóloga e eu não sei o que fazer. Eu tô em choque, não acho que a ficha não caiu ainda. E mesmo que eu não seja de sangue da minha família, nossa, aquela pessoa sabe muito da minha vida e eu não tenho mais, não me preparei pra isso. Sabe? Eu não tava ali esperando que isso fosse acontecer. E às vezes a vida é isso. Acontece coisas que a gente não esperava, que faz a gente, às vezes, ficar instáveis, ficar triste, ficar. Não ver propósito. Por que que eu tô me esforçando tanto se no fim o destino é o mesmo, sabe? Mas. Em terapia, eu descobri que vale a pena sentir, né, essa dor que a gente sente quando parece que todo mundo avança e você fica pra trás. A dor de sentir que a vida está acontecendo pra todo mundo, menos pra você, né? Pessoas se formando, pessoas casando, viajando, sabe? E há um tempo, eu sentei e conversei com uma das minhas melhores amigas e a gente tava conversando sobre coisas da vida, sabe? Eu olhei pra cara dela e falei assim, caramba, colegas nossos que estudamos no ensino médio, no casando, tendo casa, viajando, tendo filho, apartamento próprio, carro novo, e a gente que colecionando fotos de K-pop. Pessoas conseguindo empregos, terminando faculdade, iniciando outra faculdade, realizando sonhos. E aos poucos a gente começa a se perguntar, né? O que há de errado comigo? Eu passei, antes da pandemia, eu fiquei num limbo onde as minhas amigas estavam indo pra faculdade, trabalhando, e eu ali, confusa, perdida, porque eu não sabia o que eu queria, porque eu não fazia a mínima ideia do que eu gostaria de fazer, de curso, eu não fazia a mínima ideia com o que trabalhar, porque eu, de fato, não sabia o que eu queria da vida. E eu acho muito injusto a sociedade em si, colocar uma pressão tão grande em cima de jovens que você precisa fazer a faculdade e trabalhar. E é uma pressão tão grande, tão intensa, que às vezes o jovem escolhe qualquer coisa pra fazer só pra dizer que tá fazendo. E no final acaba ficando frustrado por não conseguir fazer, não fazer aquilo que você de fato quer. E aqui entra uma questão sociológica importante. Nós vivemos em uma sociedade extremamente orientada para resultados. Desde pequenos, aprendemos que precisamos produzir, conquistar, crescer, vencer, trabalhar, criar uma família, se relacionar, ter filhos, carreira. Isso não é necessariamente ruim, mas que coloca na gente uma pressão tão grande da gente precisar fazer X, Y, Z, que às vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente acaba tendo uma crise de identidade. O que acontece comigo? Gente, eu demorei muito tempo pra saber o que eu queria da vida, e até hoje às vezes eu me pergunto se eu quero isso mesmo da vida. E eu fiz tanta coisa, não porque eu sou boa ou porque eu tenho grandes recursos pra isso, não. A maioria foi 0%. Eu não sabia o que eu queria, então eu tirei pra todos os lados. Porque quando eu pego algo pra fazer, eu consigo fazer bem feito. Eu não sei se aquilo ali é porque eu sou boa, se é aquilo que eu realmente preciso fazer, ou se é algo normal mesmo. Então eu fiquei muito tempo perdida, porque eu não senti um chamado. Como as pessoas sentem um chamado, por exemplo, a medicina, a advocacia. Você já sente aquele chamado por dentro, que você olha pra aquilo e é isso que eu quero. E eu nunca senti isso. Demorou muito tempo pra eu conseguir ali me encontrar nesse momento. E o problema surge quando passamos a acreditar que o nosso valor depende dessas conquistas. Quando começamos a pensar sobre se eu não conseguir, eu fracassei? Se eu não alcançar determinada coisa, eu tenho valor? Mas a vida humana não funciona como uma linha reta. Ela acontece em ciclos, em fases. Uma hora nós estamos muito bem,
se sentindo a última Coca-Cola do deserto. E outros momentos a gente não serve nem pra despacho. Às vezes a gente tenta recorrer de humor ácido ou até mesmo de ter uma reação pra nós mesmos nos protegermos. Tem gente que acaba sendo mais sensível, chora, fica mais amuado. Tem outras pessoas que levam o humor pra rir, porque acham mais fácil, e de fato é mais fácil. Porque a gente tenta não pensar muito no que tá acontecendo, porque se para pra pensar, dói mais. É uma situação muito delicada. Cada um tem o seu período pra absorver o que tá acontecendo. Quando eu era mais nova, quando eu fiz 5 anos, eu perdi uma pessoa muito importante da minha vida por câncer. E eu não me lembro dos meus 10 primeiros anos de vida por causa desse trauma. E eu só fui, de fato, superar o luto, aceitar a morte dessa pessoa mais de 10 anos depois. Só de ouvir o nome da pessoa, da minha tia, eu já chorava. Só de pensar, eu começava a chorar. Se alguém estiver falando que você tá passando muito tempo naquele luto, eu demorei mais de 10 anos. Tudo tem seu tempo. Não apresse esse tempo. Deixa ele ali. Passe pelas fases. Não reprima elas. Porque dói mais. Passe por todas. A fase da raiva, da angústia, do medo, da tristeza, da aceitação. E depois passa. Demora o tempo que precisa demorar. 1 semana, 5 meses, 3 anos, 10 anos. Que seja. É seu tempo. Não apresse algo que acontece no seu tempo. Você não funciona da mesma forma que outra pessoa funciona. Cada um tem ali um tipo de vivência, um tipo de percepção e até mesmo uma forma de viver diferente. Ninguém é igual a ninguém. Só porque uma pessoa consegue fazer isso mais rápido, não significa que você não possa ou que você vai fazer do mesmo tempo, ou ao contrário, vice-versa. Com o boom da tecnologia, a gente acabou tendo acesso a muitos conteúdos, uns aqui, outros ali, e a gente acaba se deparando com vidas de pessoas que nós gostaríamos de ter. E existe essa questão que a internet raramente mostra, que são os bastidores. Poucas são as pessoas que mostram como elas são fora das câmeras, né? Você vê a aprovação, não vê as reprovações, você vê o relacionamento, não vê as crises, você vê o emprego, não vê os currículos enviados, você vê sucesso, mas não vê os anos de insegurança daquela pessoa. Eu tô há 4 anos tentando entrar na faculdade. 4 anos. Esse é meu 4º ano tentando. Eu geralmente não gosto de ficar falando muito disso, porque eu não gosto de ficar criando expectativa e me machucar depois, sabe? É uma coisa muito complicada e delicada. Pra você pode não ser, mas pra outra pode ser. E aos poucos criamos essa comparação injusta com nós mesmos. Nós começamos a nos comparar com outros, sabe? E essa comparação quase sempre nos machuca, porque nós estamos sendo injustos, muitas das vezes. Às vezes, aquela pessoa não passa pelo que você passa, ou você não vê o que acontece nos bastidores na vida daquela pessoa. Por exemplo, aconteceu uma situação em que eu emagreci muito, em muito pouco tempo, né? Aí teve o boom do Monjaro e tudo mais, e as pessoas perguntaram se eu tava tomando Monjaro e tudo mais. Eu falei, não, que tava com problema de saúde, que eu tava ficando muito enjoada, muitas crises de ansiedade. E as minhas crises atacavam meu estômago, e eu não conseguia comer, eu vomitava demais, ficava tempos em tempos sem comer, só bebendo água, porque eu não queria vomitar, que eu tenho pânico de vomitar. E as pessoas acham que às vezes só porque o resultado tá ali, que foi algo fácil de ser conquistado, sabe? E acaba menosprezando o real motivo das coisas estarem acontecendo, de terem acontecido. E isso é um pouco injusto, porque sempre pensam que você vai seguir aquele caminho específico que a sociedade tá seguindo, mas ninguém nunca para pra perguntar como você tá no final do dia, né? Sempre vendo e julgando, nunca perguntando se tá tudo bem. E isso, de certa forma, é um pouco injusto, sim, sabe? Porque ninguém repara as noites que você chorou, ninguém olha a quantidade de vezes que você pensou em desistir. Gente do céu, início desse ano eu pensei em desistir do coreano. Nossa senhora, eu recebi tanta. Nossa, uma amiga veio aqui em casa pra dar na minha cara. Você não vai fazer essa loucura, não. Você não é maluca? Às vezes a gente pensa em desistir. E muitas vezes nós não falamos sobre. Nossa, eu pensei em desistir tantas vezes. E aí as pessoas olham pra mim, nossa, você fez isso XYZ, que não sei o que, nossa, não sei o que. Ai, né, nasceu também com virada pra lua, né, que não sei o que não sei o que lá, mas as pessoas não param pra perguntar como foi o processo. E isso é injusto, porque sempre vem como se fosse fácil. Às vezes não é. Eu perdi a psicóloga no meio de um tratamento que eu tava fazendo e eu descobri que eu tenho ansiedade social, fobia social, eu tenho muitas questões ali psicológicas. Tava em investigação se eu tenho TDAH,
TDAH, déficit de atenção, se eu tenho autismo, eu não faço a mínima ideia. Vou ter que começar de novo um tratamento. E, caramba, é difícil, é triste, é cansativo, sabe? Porque eu comecei a me conhecer a partir disso, porque eu não sei descrever o que eu sinto. Até agora eu não sei o que eu tô sentindo. E isso tá me apavorando, porque eu não sei o que eu tô sentindo. Ai, eu me sinto sem chão. Ai, vontade de chorar. O Guilherme vai editar esse vídeo já chorando junto, porque ele é chorão, ele vai chorar junto comigo. Mas que em terapia, eu aprendi que se eu tenho dificuldade de dizer o que eu tô sentindo, escreva. Eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei de escrever. Acho que era uma coisa que sempre gostei a minha vida inteira. Aí eu passei por um trauma em relação à escrita, e eu fiquei com medo de escrever qualquer coisa por muito tempo. E esse ano eu me propus a voltar a escrever. Ai, eu adoro escrever. E comecei a escrever pra tentar colocar meus pensamentos em ordem. Me ajudou bastante. Comecei a ter um diário, coisa que eu, antigamente, eu só de pensar, eu começava a entrar, começava a hiperventilar de desespero. Acabou que eu aprendi muitas coisas. Comecei a cuidar de mim, mesmo que seja aos pouquinhos. Cada dia, um passo. Comecei a fazer skincare. Não precisava ser aquela coisa enorme, sabe? Mas o banho premium, um cremezinho, um creme facial pra dormir. Gente, maravilha. A gente é aos pouquinhos. E quando a gente não tá num bom dia, a melhor coisa que a gente pode fazer é nos tratar como um neném. Nós mesmos nos tratarmos como um neném, sabe? Chegar, ver um filme, sentar, escutar uma musiquinha, fazer algo que você gosta. Eu gosto muito de tricotagem. Ai, gente, eu sou muito velha, nossa. Toda vez que eu sinto que eu não tô conseguindo focar, eu tricoto, começo a tricotar. Eu tô tricotando um negócio que eu não sei que eu tô tricotando, mas eu tô tricotando. Isso que importa. Quando acabar, a gente vê o que vai ser. Se vai ser um casaco, se vai ser uma manta, se vai ser um tapete, eu não sei. Nesses momentos que a gente precisa se acolher, olhar mais pra gente. Tudo bem, não precisa fazer as coisas pra ontem. Não precisa se forçar. Até porque quando você se força a fazer uma coisa, você acaba se colocando muita pressão. Se cobra muito. E às vezes você não consegue fazer. É o que acontece comigo. Eu tenho insônia desde 2017. E às vezes eu me cobro muito, fico frustrada por não ter conseguido acordar cedo pra fazer minha vida, pra estudar, pra fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer. Nem despertador eu escuto. Existe uma ideia muito comum. Eu só vou ficar bem quando essa dor passar. Mas a psicologia nos mostra algo interessante. As emoções difíceis não são defeitos, elas possuem funções. Tristeza nos ajuda a processar perdas, medo nos protege, a frustração nos mostra expectativas não atendidas. A ansiedade, muitas das vezes, sinaliza algo que consideramos importante. Isso não significa que sofrer seja bom, mas significa que a dor não é inútil. Muitas vezes passamos tanto tempo tentando fugir das emoções que deixamos de ouvir o que elas estão tentando nos dizer. Talvez uma frustração esteja mostrando um sonho muito importante. Talvez uma tristeza revele algo que você ame profundamente. Talvez seu medo mostre algo que realmente importa pra você. A minha psicóloga falou uma vez pra mim que se eu tenho medo é porque eu tô no caminho certo. Porque o medo mostra que você está disposta a dar 100% de você pra aquilo que você deseja fazer, aquilo que você quer fazer. Então, mesmo que você tenha medo, por que não tenta? Mesmo que seja devagarzinho, eu demorei muito tempo. Nossa, demorei muito tempo. Eu sempre quis fazer vídeos assim, sentar, conversar com a câmera, às vezes pra poder desabafar certas coisas que eu guardo muito pra dentro de mim. E eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo, desde 2019, querendo fazer. Eu tenho muito roteiro pronto, muito roteiro escrito, porque eu escrevia tudo que eu pensava, eu escrevia. E eu comecei a tomar coragem esse ano. Às vezes, a gente só precisa do primeiro passo. O primeiro passo, pra mim, que é o mais difícil de ser dado. Em terapia, eu aprendi que tudo bem. Comecei a dar aula e eu percebi que tudo bem você ali errar, às vezes não tá no bom dia, às vezes não tá legal pra fazer X, Y, Z. Isso é humano. Às vezes a gente precisa de um tempo pra gente. Um tempo pra respirar, um tempo pra não fazer nada. Às vezes eu gosto de ficar sentada na varanda, olhando as nuvens passarem com o vento. Por mim eu ficava assim pra sempre. Sentada, vendo, sentindo o vento e olhando as nuvens. Ai, pra mim é um momento meu, sabe? Que eu tento não pensar em nada, só fico vendo. Existem perguntas que só aparecem quando tudo dá certo, mas existem perguntas muito mais profundas que só aparecem quando tudo dá errado. Esse ano, quando eu não passei na faculdade pela terceira vez, eu fiquei muito mal. Fiquei uma semana muito mal, fiquei mal mesmo, mal de desistir, mal de simplesmente aceitar qualquer coisa. E comecei a me perguntar do que eu queria da vida, se era isso que eu queria, se era aquilo que eu queria, o que eu queria da vida, e no final das contas,
contas, eu percebi que eu não me conheço. Caiu a ficha, sabe? Que eu não sei o que eu tô sentindo. Meu corpo sente por si só. E quando eu percebo que isso tá acontecendo, já é meu corpo pedindo arrego. É uma ansiedade que acabou indo pro estômago, uma raiva que acabou afetando o fígado, eu não conseguindo filtrar as coisas da minha vida, atacando meus jeans. E meu Deus do céu, que delicinha, né? Um combo maravilhoso. Vida adulta, perfeito. Eu ainda acho justo as escolas ensinarem ali, pelo menos no ensino médio, como ser adulto, um adulto funcional, né? Ter ali uma matéria de economia doméstica, de logística, de como ser adulto, fazer imposto de renda. Acho que isso deveria existir, mas não. E é nesses momentos que algumas perguntas acabam surgindo, né? Quem eu sou quando eu não estou vencendo? Acho que foi uma das perguntas que eu muito me fiz quando eu tive umas crises existenciais. Porque foi aí que eu comecei a perceber, comecei a me perguntar o que eu queria da vida. Vai chegar uma hora da vida que meus pais não vão estar aqui? E tem gente que nem pais tem, por exemplo. Aí eu fico mal, porque eu sinto que eu sou privilegiada em relação a pessoas que não têm o que eu tenho. E eu fico minimizando isso. E minha psicóloga falava que todo sentimento é válido, mesmo que na sua concepção seja algo pequeno. Você está desvalorizando o que você está sentindo. Ai, gente, saudade dela. Quem eu sou quando eu não tô produzindo? Quem eu sou quando ninguém está me aplaudindo? Quem eu sou quando meus planos falham? E essas perguntas são muito difíceis, mas também são muito transformadoras. Porque muitas vezes construímos nossa identidade em cima dos resultados. E quando os resultados aparecem, descobrimos que precisamos encontrar algo mais profundo. Mesmo que nas várias circunstâncias você não pediu para estar aqui, você está. E o que você pode fazer para ter uma vida que você gostaria de ter? Não precisa ser algo grandioso, mas vamos fazer os pequenos passos. Mas antes de a gente dar o pequeno passo, vamos sentir, não fugir dele. Porque se você fugir a longo prazo, pode ser que seja ruim. Por exemplo, eu demorei mais de 10 anos para aceitar a morte da minha tia. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, nome chique, passou por uma das experiências mais extremas da história humana. Ele perdeu praticamente tudo. Tudo. Liberdade, família, segurança, controle. E ainda assim, observou algo extraordinário. Pessoas conseguem sobreviver psicologicamente quando encontram algum motivo para continuar. Nem que seja uma coisa pequenininha. Eu me agarro muito às pessoas que eu tenho hoje em dia. Que eu pedi muito pra ter. Os amigos que eu tenho, a família que eu tenho, a família que eu nasci, mas que no final das contas não foi a melhor. Me afastei daqueles que me faziam mal e hoje eu tenho um certo motivo, propósito pra continuar. Fora que eu tenho um bichinho, um propósito, um sonho, uma responsabilidade, um amor, uma esperança. Franklin defendia que o ser humano pode suportar muito sofrimento quando encontra significado. E eu gosto dessa ideia, porque ela não promete felicidade instantânea. Ela não promete que tudo vai dar certo. Ela apenas nos lembra que existe algo maior do que a dor. E a dor tá ali para nos lembrar que nós estamos vivos. Que nós temos consciência daquilo que a gente está passando, por mais difícil que seja. Pedir uma ajuda. Existem muitos cenários que eu tô imaginando aqui que podem acontecer com você, de um bom ao péssimo, ao horrível, a uma coisa desumana. Mas que uma coisa que eu aprendi, depois dos anos sofrendo bullying, é que uma hora acaba. A Lídia de 13 anos jamais imaginaria que estaria viva pra estar aqui falando isso. Teve uma conversa que eu tive com os amigos que... Ai, meu eu de tantos anos ficaria muito orgulhoso de mim agora. Aí me perguntaram, e você, Lídia? O que o seu eu mais novo acharia de você? Ficaria surpreso por estar viva. Ela não imaginaria, eu não tinha propósito de vida futura alguma. Eu não tinha nenhuma. Pra mim, na minha concepção, é viver aquilo pra sempre num limbo, num looping, que eu não conseguiria sair nunca. E quando eu saí, eu estranhei. Aí foi quando eu tive a primeira crise de identidade, a primeira crise existencial, que eu implorei pra uma psicóloga. É estranho você não ter mais uma base, mesmo sendo parte da família, sabe? Mas foi uma família que eu escolhi. Não é de sangue, mas era importante. Quero deixar uma coisa clara nesse momento, é que encontrar sentido não significa romantizar sofrimento. Não significa dizer tudo bem, tudo acontece por uma razão. Eu acho isso muito egoísta, né? Vejo muitos vídeos onde tudo acontece por uma razão, mesmo que seja uma coisa horrível. Não, não. Tem coisas que não tem por que acontecem, mas acontecem. E a culpa não é sua. Porque existem coisas que são simplesmente injustas. Existem perdas que machucam, existem despedidas que nunca parecem fazer sentido, existem sonhos que não se realizam. E reconhecer isso também é importante, mas mesmo quando não escolhemos o que acontece conosco, ainda podemos escolher como responder. Eu já chorei horrores. Muito.
Muito, muito. Com muitas coisas. Aconteceu tanta coisa na minha vida. Muitas coisas da minha vida, muita coisa da minha vida, em que eu, sinceramente, eu achei que eu não ia passar dessa, não ia passar dos meus 15 anos. É porque na minha concepção era esse caminho era mais fácil, que eu não ia sentir, né? Mas que hoje, depois de muito tempo em terapia, eu não repudio meu passado mais, porque foi a partir dele que eu amadureci, tenho a maturidade que eu tenho hoje, eu encontrei as pessoas que eu amo, e eu não abriria a mão. Se fosse passar de novo tudo que eu passaria. Por mais complicado que tenha sido. Os momentos que a gente tem ruins, eles ensinam coisas, né? Paciência, humildade, empatia, resistência, coragem, autoconhecimento. Foi a partir disso tudo que eu percebi que, mesmo que eu tenha sofrido muito, eu fiz coisas também que hoje eu não me orgulho, porque eu achava que era certo. E hoje, com a maturidade que eu tenho, terapia que eu tenho há mais de 9 anos, eu compreendo que eu cresci, amadureci a partir do que eu vivi, né? E eu jamais faria isso que eu sofri com uma pessoa. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. E eu tento sempre ser minha melhor versão, mesmo que a gente tenha dias onde uma crise de pânico vem, uma crise de ansiedade, por passados, por pessoas que fizeram mal pra gente e ainda estão na nossa vida, infelizmente, que a gente ainda precisa engolir certas coisas, porque você ainda não consegue o dinheiro suficiente para comprar uma casa porque tá tudo muito caro, ou poder ter um cantinho só seu. É algo delicado, complicado, mas que passa, tudo passa. Existem forças que só descobrimos porque fomos obrigados a usá-las. Existem versões de nós que só surgem durante as tempestades. Isso não significa que devemos desejar sofrer por isso, mas significa que talvez nossa história não esteja acabando por aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tá passando por algum momento? Pede ajuda. Escreve, caso você não tenha com quem conversar, escreve. Caso tenha medo de alguém ler o que você escreveu, queima. Só o ato de você pôr em palavras o que você está sentindo ajuda esse peso, né, sair da gente. Se você tá vivendo esse momento difícil, se você sente que está atrasado, se você sente que sua vida está acontecendo no ritmo que não gostaria, eu quero que você se lembre de uma coisa: você não é um fracasso. Um momento difícil não define quem você é. Eu falo isso sempre pros meus amigos. Só porque você tá passando um momento difícil não significa que você esteja fadado a isso. Você não é sua pior fase. Não, não é. Você não é sua reprovação, você não é seu erro. O erro acabou sendo tão banalizado, seria legal a gente ressignificar. O erro não tá ali pra gente desmotivar, mas pra gente melhorar a partir dele. Ah, eu errei. Por que que eu errei? O que que eu não entendi? O que que não tá claro aqui? Você não é seu momento atual. Você não é sua dificuldade, você não é seu passado, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Porque às vezes você é chamado de egoísta, sendo que você não é egoísta. E você sabe lá no fundo que você não é. A vida humana é muito maior do que um capítulo. E talvez você esteja apenas atravessando um capítulo difícil. Eu gosto de dizer que tá passando por um marco de desenvolvimento. Algumas páginas da nossa vida são escritas com alegria, outras são escritas com lágrimas, mas ambas fazem parte do livro. E você ainda não chegou na parte final dele. Tem muita coisa ainda pra ver. Não espere reconhecimento de alguém. Espere reconhecimento de você. Você deve ser seu maior aliado. Você deve acreditar em você. Outras pessoas não acreditam, é problema delas. Mas se você não acredita em você, você não consegue chegar a lugar nenhum. E uma coisa que eu aprendi na terapia é que você não precisa de todas as respostas agora. Às vezes o sentido não aparece enquanto estamos atravessando a tempestade. Às vezes ele aparece quando olhamos para trás e percebemos que crescemos. Você pode não entender esse capítulo hoje, mas isso não significa que ele não fará sentido amanhã. Tire um momento para você, não se force muito. Tudo tem seu tempo. E, é claro, não deixe de pedir ajuda. Você vale a pena. Todo mundo vale a pena. E sempre vai ter alguém ao seu lado, mesmo que você possa não ter encontrado ainda. Mas esse alguém vai surgir.